sejam muito bem-vindos ao UnintaCast. Eu me chamo Renata Cordeiro e hoje a gente trouxe um tema super pertinente para toda a sociedade e também para os nossos acadêmicos aqui do Uninta Itapipoca. Vamos falar sobre neurologia, sobre as principais doenças que a gente pode estar identificando no nosso dia a dia. Mas antes de apresentar os nossos convidados, quero falar para vocês que hoje é o nosso último UnintaCast desse ano de 2023, mas 2024 vai vir aí com muita novidade, com toda certeza. E falando em 2024, nosso processo seletivo está aberto. Então, você que quer se inscrever aqui para o vestibular do Uninta Itapipoca, é só acessar vestibular.uninta.edu.br. Agora sim, vamos falar com os nossos convidados. Estamos aqui com a doutora Amelba Mota, neurologista, e também com o acadêmico de medicina, né? Também da Liga de Neurologia e Neurocirurgia, né? Hilton Leitão. Sejam muito bem-vindos ao nosso UnintaCast. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou a Amelba, para quem não me conhece, eu sou neurologista aqui de Itapipoca mesmo. Né? Eu atendo aqui na Policlínica, em algumas clínicas, e professora da Faculdade de Medicina. Hoje, a gente está aqui com o nosso aluno da Liga de Neurologia e Neurocirurgia para conversar sobre esses temas muito importantes, tanto para os alunos, para os profissionais de saúde e para a sociedade. Também seja muito bem-vindo, Hilton. Obrigado. Fale um pouquinho sobre você também. Claro, falo sim. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado à Uninta. Eu sou o Hilton, né? Eu sou acadêmico de medicina. Isso para mim também é algo muito novo, porque na verdade minha formação inicial é na área de marketing, de publicidade, sou publicitário. E além de acadêmico de medicina, eu também faço parte, como você falou, Renato, da LANEC, né? Que é a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia. E obrigado mais uma vez pelo convite. Que bom que vocês estão aqui. Agora sim, vamos começar já conversando, né, um pouquinho a respeito sobre essas questões. Então, assim, sobre a questão da neurologia, de uma forma geral, não somente para os acadêmicos, mas também para a nossa sociedade, para a gente entender quais são as principais doenças que a gente pode estar identificando no nosso dia a dia. Pronto, gente. As doenças neurológicas são muito prevalentes. Prevalentes é quando elas são muito comuns, na verdade, né? Tem poucos médicos neurologistas no nosso estado e tudo, mas tem doenças presentes tanto na emergência, como no postinho, como nos ambulatórios, né, nas clínicas. E as principais doenças são as dores de cabeça que incomodam muito as pessoas. 90% das pessoas em algum momento vão ter uma dor de cabeça. Nem toda dor de cabeça vai ser doença, mas 20% da população aí vai ter uma enxaqueca, por exemplo, que é uma dor que incomoda muito, diminui a qualidade de vida, leva as pessoas para a emergência, diminui até a produtividade no trabalho e tem tratamento. Outra doença muito importante é o AVC. Por quê, doutora, que é muito importante? Porque sempre figura ali entre a primeira ou a segunda causa de morte no nosso estado e no nosso país, né? Junto com o infarto agudo do miocárdio, que é mais ou menos a mesma doença. Então, no Ceará, geralmente é a primeira causa de morte, tá? Não sabia que o AVC estava lá no topo. No topo. Isso no mundo, né? Acho que vale no Brasil e no Ceará. No mundo, as doenças, as neoplasias acabam ganhando, porque nos países desenvolvidos, né, tem uma menor incidência dessas doenças cardiovasculares. Então, aqui no Brasil, por exemplo, já o câncer e tal, já é a segunda causa, e a terceira, geralmente, as causas externas, que são a violência. Mas aqui no Brasil é muito importante, e para a gente ver essa diferença, inclusive, né, que nos países desenvolvidos, com a prevenção maior, uma conscientização maior, acaba virando a segunda causa de morte. E Renata, assim, é tão alarmante, a OMS ela trouxe um dado, acho que foi em 2022, que 6 milhões de pessoas morrem de AVC no mundo. Né? É muita gente. Exato, e 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC na vida. Então, além de ser uma causa de morte, a primeira no nosso estado, costuma ser também a principal causa de incapacidade. Ou seja, né, de gente que fica com sequela e acaba reduzindo a capacidade de trabalho. Vocês falaram de 2 pontos que me deixou assim, bem curiosa, assim, bem importantes. Primeiro, você falou da dor de cabeça, da enxaqueca, que muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar direito. E isso, às vezes, como é que eu posso dizer? É incompreendido, né? Com certeza. É muito incompreendido, porque as pessoas, não, é só uma dor de cabeça, toma um remédio que passa, toma uma dipirona, pronto, passa.
Mas não, no dia a dia realmente isso pode atrapalhar e a gente tem que explicar, não, mas tá doendo, não sei o quê, eu preciso ir para casa e certas pessoas podem não entender. Então, assim, quando eu entendo assim que a dor de cabeça pode ser crônica, que ela realmente precisa de um tratamento. Pronto. Gente, aí tem várias diferenças, né? Tem a questão do absenteísmo, que a pessoa ela nem consegue trabalhar, ou não consegue fazer suas atividades, ela falta. E essa questão do transparente, né, do invisível, é muito importante na enxaqueca. Tem também o presenteísmo. O que é isso? Eu estou presente ali fisicamente, mas se eu não tivesse com essa dor de cabeça, eu iria estar produzindo bem melhor, ia estar mais feliz com a minha função. Então tem também outro impacto muito grande, que é o presenteísmo. E aí, realmente é incompreendido. Porque o próprio paciente, a própria pessoa, ela já costuma achar que é normal viver com aquela dor de cabeça. Ela pensa que é só uma dor de cabeça, né? E começa a se adaptar a isso e vai reduzindo essa capacidade de trabalho e de viver bem sem nem perceber. Quando é que deve procurar ajuda? Quando eu tenho mais do que 3 crises de dor de cabeça por mais de 3 meses. Ou seja, né, aquela pessoa que sempre precisa tomar analgésico, que vive com analgésico na bolsa, na mesa, que sempre está precisando tomar o analgésico por conta própria, na maioria das vezes, ela precisa de um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Apesar de que, né, a doença em si não tem cura, mas tem o controle dela viver bem. E viver bem é isso, é não ter a dor de cabeça, ou quando ela vier, né? Ela, além de não ter sintomas perigosos associados, que é outro tema que a gente tem que falar, além disso, ela rapidamente vai embora com um analgésico comum e não volta de forma recorrente. Para a gente chamar de crônico, que é outro ponto, crônico quer dizer que está impactando demais. E crônico, para a gente que é médico, neurologista, quer dizer mais do que 15 dias no mês com dor de cabeça. Ou seja, já é uma situação bem mais complicada. E também que isso venha se arrastando por mais de 3 meses. Mas, geralmente, é muito comum chegar no consultório, a pessoa dizer que tem dor de cabeça todo dia. E ainda assim, não se tocar que é necessário, né? Isso, fazer alguma medida, mudar o rumo da vida para viver bem. Doutora, eu acho que para a sociedade existe uma diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, né? Na verdade, clinicamente falando. A senhora consegue comentar para a gente um pouquinho dessa diferença, sim? Sim. A dor de cabeça é um sintoma que eu falei, né? 90% das pessoas vão ter em algum momento. Ou seja, eu posso ter dor de cabeça porque bebi demais, eu posso ter dor de cabeça porque eu tô com dengue, porque eu tô com virose, porque eu tô com sinusite, por vários motivos. E também tem a dor de cabeça tensional, que é a dor mais comum, que é essa do cansaço, que as pessoas, né, às vezes sentem aquela dorzinha de cabeça aqui na frente, que é leve, é a dor de cabeça mais comum. Também pode ser recorrente. A enxaqueca, primeiro, né, ela é uma dor de cabeça, uma cefaleia primária. Principalmente aqui para os estudantes, é muito importante definir se é primário ou secundário. Primário quer dizer o quê? Que ela começa e ela é uma doença neurológica. Não tem nada, não tem outra coisa causando isso. É uma disfunção do meu sistema nervoso, que hoje a gente sabe que ela é uma disfunção vascular, inflamatória e também carreada pelo nervo, pelo sistema do nervo trigêmeo. Né? Então, ela em si é uma doença, a enxaqueca em si é uma doença. Mas quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho que saber se essa minha cefaleia ou dor de cabeça, que é a mesma coisa, ela não vem de outros problemas. Por exemplo, ela é uma secundária a uma sinusite, ela é secundária a uma doença, outra doença do sistema nervoso, que aqui vai entrar o AVC, o tumor. Isso a gente tem que diferenciar também. Já a enxaqueca, ela vem da própria doença do sistema nervoso central e ela tem os critérios, né, para eu dar o diagnóstico. E aí a gente tem que saber que critérios são esses, doutora? Principalmente as características da dor, que costuma, né, ser de um lado da cabeça, característica latejante, durar de 4 a 72 horas, ter sintomas típicos associados, que é o enjoo, o vômito, ver estrelinha, sentir algumas dormências, ou seja, né, quando o paciente chega e quando a pessoa sente a dor de cabeça, geralmente a da enxaqueca, ela já sabe, já chega dizendo, é a minha enxaqueca, né? Por quê? Porque se repete mais ou menos esse mesmo padrão e também, como é uma doença em si, ela tem um componente genético também, ou seja,
Na família, geralmente tem alguém que tem a dor de cabeça e aí diz, eu tenho uma enxaqueca porque minha mãe tem enxaqueca, todo mundo lá em casa tem enxaqueca, a gente já sabe mais ou menos como é a enxaqueca. Então, eu tenho que diagnosticar que é realmente uma enxaqueca e afastar essas outras doenças, certo? Entendi. Agora, assim, eu não tô falando para as pessoas se autodiagnosticarem, Não. mas, assim, é importante ter um autoconhecimento e prestar atenção no que você está sentindo, né? Porque, como você disse, aliás, como a senhora disse, tem os sintomas secundários, pode chamar de você, né? Pode chamar de você. Tem os sintomas secundários e tudo mais, e você pode prestar atenção, né? Olha, não, mas isso aqui eu tô com sinusite e tudo mais, e quando você chega num ponto realmente de perceber que é uma enxaqueca que só passa quando vomita, porque, por exemplo, a minha irmã só passa quando vomita. Aí você, sim, né, preciso de um acompanhamento médico, preciso realmente ir ao médico, preciso já saber identificar, né, procurar uma UPA, algum lugar. Isso, quando a dor tá muito intensa e tudo, né, precisa procurar o serviço de emergência. E também, além dessa questão de saber que a dor é sua, nem sempre ficar tranquilo, porque às vezes tem outros sinais, que são esses que a gente vai usar para diferenciar se é primária ou secundária, que são sinais de alarme. Né, que eu vou suspeitar que eu posso ter outro problema. Por exemplo, apesar das estrelinhas serem comuns na enxaqueca, a pessoa vê estrelinha, não é comum, por exemplo, eu vi com dor de cabeça muito forte, diferente do que a que eu tenho, ou seja, uma mudança de padrão. Não é comum eu ter algum problema visual que dura mais do que 20 minutos, por exemplo. Aí eu já vou suspeitar que posso estar tendo um AVC, que posso ter outro problema. Eu não posso, junto com essa dor de cabeça, ter uma convulsão, ficar com o lado parado. Tem alguns sintomas, uma visão dupla, sintomas neurológicos associados, vai ter que procurar também, tanto o serviço de emergência, como o postinho ou o neurologista, para ver se não tem alguma coisa a mais do que a enxaqueca. Entendi. Agora vamos passar para esse segundo ponto, que seria a questão do AVC, que vocês falaram aqui, né? Que é a segunda maior causa de morte ou a primeira? A primeira figura maior entre a primeira ou a segunda. ou a segunda, né? A primeira causa de Depende morte do ano. é dependendo do ano em si. Bem, o AVC, para o público leigo e tudo mais, né, não sabe o que é um AVC isquêmico, o que é um AVC hemorrágico e tudo mais. E, em geral, a gente acredita que são mais pessoas mais velhas. Só que eu já vi alguns casos, né, de pessoas bem jovens também tendo AVC. Né? Então, como é essa questão do AVC? Assim, como é que é o isquêmico, como é que é o hemorrágico? Realmente, qual é mais ou menos assim a faixa etária? Quem é mais atingido pelo AVC? Quem que tem que estar mais prestando atenção? Todo mundo tem que prestar atenção. O AVC, ele realmente dá em qualquer faixa etária, desde o prematuro, desde o nenenzinho, até o idoso. Mas o AVC, e são vários tipos de AVC, por isso que é um pouquinho mais complicado, né? O AVC mais comum, que as pessoas costumam chamar de trombose, é o AVC isquêmico. Ele figura aí em 80% dos casos de AVC. E que essa doença, quanto mais idade a pessoa tem, maior é a chance de ter. Por quê? É uma doença cardiovascular. No caso, né, esses fatores de risco cardiovasculares, que é o que? A diabetes, pressão alta, o próprio envelhecimento, colesterol alto, tabagismo, sedentarismo, tudo isso leva ao alto risco cardiovascular, que é a mesma doença do infarto, do coração, né? Então, quando eu tenho a isquemia, né, ou essa trombose nas artérias do coração, vai ser um infarto agudo do miocárdio. Quando eu tenho essa mesma doença nas artérias cerebrais, aí vai ser o AVC isquêmico. Esse é o mais comum. Então, já tem prevenção. Exatamente. Já tem prevenção, que é a mesma do infarto, que é a mesma da enxaqueca, que é a mesma da demência também. Que é exercício físico, dieta equilibrada e um estilo de vida legal, né? Com a socialização boa, não fumar, não beber excessivamente. Tudo isso é prevenção dessas doenças neurológicas em geral. Aí, fora a trombose, o AVC isquêmico, tem o AVC hemorrágico, que as pessoas costumam chamar de derrame. Por quê? O que é o AVC hemorrágico? É quando tem um extravasamento de sangue nessas mesmas artérias do cérebro. Costuma ser por outros motivos, mas também por um alto risco cardiovascular. Ou seja, uma pressão muito alta leva a esse extravasamento de sangue, a hemorragia no cérebro. O AVC hemorrágico é a hemorragia no cérebro.
o AVC hemorrágico também tem mais do que um tipo. Tem o AVC intraparenquimatoso, que é quando tem o coágulo de sangue vindo dessas artérias, e tem a hemorragia subaracnoide, que costuma ser por causa de aneurisma. Tem uma malformação nessa artéria já, que é o aneurisma, e que ele tem maior chance de sangrar, principalmente se tiver pressão alta também. Aí outras doenças, né, tipos de malformações vasculares, tanto venosas como arteriais, também podem levar a esse AVC hemorrágico. Na faixa etária infantil, né, no prematurozinho e tal, na criança com alguns problemas, eu também posso ter hemorragias periventriculares, que a gente chama esse cérebro. Ele é imaturo, ele ainda está em desenvolvimento e pode ter sangramento também. É um AVCzinho comum dos lactentes, né? É raro, graças a Deus. E na infância, hoje em dia, já na primeira infância, a partir ali dos 6 anos, já costuma ter esses AVCs isquêmicos. Por quê? Porque a gente passou a ter essa dieta do fast food, né? Esse alto risco cardiovascular, crianças com diabetes, crianças com alimentação muito rica em gordura, e já pode ter AVC também, esse AVC isquêmico, né? Mas é bem raro, só que fica o alerta. Pode ter em qualquer faixa etária, sendo comum acima dos 60 anos, 50, 55. É mais comum porque você passa mais tempo tendo um estilo de vida desregrado, né? Aí pode ser que realmente seja mais comum de acontecer. É mais comum no idoso, porque a própria idade, ela é um fator de risco. À medida, gente, que a gente vai envelhecendo, já vai tendo o envelhecimento dos vasos também. Essa deposição do colesterol, ela é fisiológica. A gente nasce, já vai depositando o colesterol. O colesterol ele é importante para o nosso organismo. Agora, eu não posso ter esse excesso, esse estilo de vida ruim, né? Ele vai proporcionar um excesso que vai causar mais doenças. É tanto que, assim, nem todos os AVCs são preveníveis, mas a gente sabe que uma grande taxa, aí, em torno de até 50%, poderia ser prevenido com essas medidas. É, assim, interessante porque eu já vi muita mãezinha, muita criança, né? Tomando refrigerante cedo, com 4, 5 anos, comendo bolacha recheada. Eu mesma tive uma vida assim, com 6 anos de idade, já tomava café, com açúcar e tudo mais. E, assim, meu sobrinho ele não come nada dessas coisas. É um menino que só come verdura, que nunca tomou uma Coca-Cola na vida, que só... A minha irmã tem essa preocupação muito grande. Então, assim, eu acho interessante as pessoas, eu tô falando sociedade em geral, sim, terem esse cuidado de realmente entender também que obesidade é fator de risco, né, para muito tipo de doença. Eu acredito. Quando né, a gente que fala de prevenção, né, como é que se previne AVC? Como a doutora falou, preciso reduzir os fatores de risco. Basicamente isso. E como é que a gente reduz fator de risco? É uma readequação. Né? Você falou da sua sobrinha? Meu sobrinho. Seu sobrinho? A minha sobrinha é do mesmo jeito. Eu fico impressionante o quanto que ela se deita em cima de um brócolis e se delicia com aquilo. Eu não faz parte também da minha vida. E o nosso papel como sociedade da área da saúde, ou eu como acadêmico, é levar a conscientização. Né? Esse próprio podcast tem como objetivo isso. Uhum. Quando eu gero a conscientização, eu consigo gerar uma reeducação e aí sim eu consigo reduzir os fatores de risco. AVC é um acidente de algum vaso, né, de alguma forma de irrigação do tecido cerebral. De uma forma simples, é basicamente isso. E alimentação, né, a própria obesidade, isso vai aumentar as chances de ter um AVC. Então eu preciso reeducar. A sociedade precisa entender que isso é crítico, que isso pode ser algo muito perigoso. Né? Um AVC é algo que pode ser fatal, né? Que pode levar à morte. Sim, por exemplo, eu cheguei a pesar bastante. Quem me viu no primeiro podcast aqui, se vocês quiserem voltar lá, podem voltar. Então, eu estava bem mais obesa e esperei chegar no último momento para ir até o médico, para ir no endócrino, para poder ver que o meu colesterol estava alto, para poder ver que a minha glicemia estava alta, que eu estava pré-diabética, para começar a perder peso. Graças a Deus, já perdi 14 quilos. Estou ainda nesse processo, mas eu esperei chegar no último momento. Alguma coisa já poderia ter acontecido. Isso. O ideal é isso mesmo, é a gente começar lá desde a infância. Esses hábitos, é como tava todo mundo falando, eu também. Na minha época, assim, a minha mãe, né, ela entendia como uma coisa saudável
a bolacha maisena, o chambinho. Eu queria, assim, Ave Maria, tomar um chambinho, um mucilon, um mingau. Hoje em dia a gente já tem conhecimento que é excesso de açúcar, que não é saudável. Que a comida, quanto mais natural ela for, melhor. E esses hábitos, né? Quanto, por exemplo, pra gente é muito mais difícil não comer um biscoito, uma coisa, porque a gente é acostumado assim, né? Culturalmente, por exemplo, culturalmente o nosso prato aqui do nordestino, ele já também tem um excesso de carboidrato. Por quê? Porque a gente costuma comer junto arroz com macarrão, com farinha, tudo carboidrato. Arroz, macarrão, farinha, o feijão e a carne. E a salada, quando vai ver, é o quê? Batata doce, macaxeira. Em vez de ter, né, aquelas saladas verdes. Então, assim, essa dieta que previne o AVC, que previne até o Alzheimer também, ela tem que ser rica em sementes, a castanha, noz, amendoim, rica em folhas verdes, né, rica em peixes, rica nesses óleos bons também, porque a gente não vai abolir o colesterol, agora a gente tem que procurar o colesterol bom e reduzir o açúcar, que são os carboidratos em geral. Então, passa disso, né, de ser uma coisa cultural, da gente melhorar a alimentação das crianças, para no futuro elas acharem isso, acharem normal comer com a saladinha, né, não esses refrigerantes com excesso enorme de açúcar, que nem precisa, na verdade nem suco precisa, mas tudo bem. E aí a gente vai mudando esses hábitos para poder evitar essas doenças que são preveníveis, para a gente poder viver mais tempo. Eu tenho uma outra pergunta que, para mim, acho que é primordial, que é saber como a gente identifica esse AVC, né? Assim, como sociedade. Hilton, você que é da Liga, como é que a gente identifica o AVC? Como é que a gente pode saber que a gente está tendo um AVC? Assim, existe uma sigla, né, que a gente até usa isso no dia a dia, que ajuda a lembrar quais são os principais fatores ali que poxa, isso aqui pode ser um AVC. Né? E qual que é essa sigla? Né, a gente chama de SAMU. O que é que essa sigla diz? S. Vamos lá. Eu tô com um paciente aqui que possivelmente ele tá com suspeita de AVC. Ou um familiar, ou um parente, ou sei lá, um amigo. Então, S é um sorriso. O primeiro passo é, vamos pedir para ela dar um sorriso. Se ela tiver dificuldade, se existe uma assimetria ali naquele sorriso, né, você vai perceber que algo está diferente. Já é um sinal de alerta. Então, S de sorriso. A de abraço. Me dá um abraço. Né? Pede para aquele familiar, para o seu amigo, me dá um abraço. Possivelmente, se ela tiver alguma dificuldade ali em algum dos membros, ou do direito ou do esquerdo, acende ali um sinal de alerta altíssimo já. E o M é de pedir para ele cantar uma música. Cante uma música que você conhece. Né? E aí ele vai ter ali também uma dificuldade em cantar, em trazer aquela canção que possivelmente ele cantaria ali sem nenhum problema. E o U liga para a urgência, solicita uma ambulância, porque isso é uma urgência médica. Né? Você precisa correr para uma urgência, para uma emergência, porque precisa de tratamento imediato ou intervenção. O AVC ele precisa ser diagnosticado o quanto antes. Né? Se eu tiver algum dano cerebral, né, eu vou ter ali, quanto maior o tempo desse dano, se for um isquêmico, né, se for uma falta de oxigenação naquele tecido cerebral, ou se for um hemorrágico, que é quando eu tenho um extravasamento de sangue, eu preciso de uma intervenção imediata para reduzir os danos que aquele AVC vai causar. Né? Então, essa sigla, Renata, é muito simples, está no nosso dia a dia, e é SAMU. Então, sorriso, música, abraço e ligar para urgência. Então é assim, eu tô com uma dor de cabeça muito forte, é diferente daquilo que eu tenho no meu dia a dia, sinto que tem alguma coisa errada, já posso verificar, né? Tentar verificar. Ou então alguém pode perceber, né? Isso. E falar, vamos ver aqui direitinho se está acontecendo alguma coisa, se eu ligo para urgência. Essa sigla é muito importante para todo mundo decorar que o AVC é uma urgência. É muito comum, né, ter um idoso ou a própria pessoa tem o sintoma, às vezes até diz, eu achei que eu estava tendo um AVC, mas fez o quê? Ficou em casa achando que ia melhorar. Tomou uma cachaça alemã, um chá de mostarda, achando que ia melhorar. Não é para perder tempo. AVC é uma urgência. E urgência que precisa do serviço médico. Inclusive, o serviço médico que a gente ainda nem tem aqui na nossa cidade. Precisa ser removido para outro centro. Mas, enfim, né? São muitos os sintomas. O Wilton falou a verdade. O AVC tem uma artéria no cérebro que perde o oxigênio ou extravasa sangue e vai causar um dano. Esse dano vai depender do lugar que essa artéria estava.
cada lugarzinho do cérebro da gente, e os alunos aprendem isso, cada lugar do nosso cérebro comanda uma coisa. Por exemplo, tem a parte que comanda a linguagem, de eu entender as coisas. Tem a parte que comanda eu falar. Tem a parte que comanda eu conseguir fazer um cálculo. Tem a parte que comanda eu escrever. Tem a parte que comanda eu saber onde é que eu tô. Tem a parte que comanda a minha visão. A parte que comanda a audição. Cada pedacinho do cérebro, cada circuito, vai me dar uma função. Aí, esse acrônimo, né, que a gente chama, essa sigla do SAMU, ela tá me dizendo uma síndrome de circulação anterior, que é da maior artéria do nosso cérebro, que é a artéria cerebral média. E aí, essa sigla, ela vai identificar a principal síndrome, que é o conjunto de sintomas que vai levar ao AVC. Isso aqui, provavelmente, quem vai estar entendendo mais são os alunos. Da medicina. Mas, né, da medicina, da enfermagem, todo mundo é capaz de entender isso da fisiologia e da anatomia. Então, essa síndrome da anterior, ela vai me dar uma perda de força de um lado, que aí eu fico com a boca torta e com a perda de força de um lado do corpo, vai me dar uma dormência de um lado do corpo também, vai me deixar com a fala enrolada, ainda que eu tenha a capacidade de falar, essa fala vem embolada. E aí eu também vou ter a minha linguagem afetada, daí a música, a pessoa começa assim, ou falar coisa com coisa, né? Não sai a música direito, ela não consegue entender o que é que está processando na linguagem. Ou ela não vai identificar um lado do corpo dela, o lado esquerdo, dependendo do lado que foi o AVC. Também o cérebro da gente, cada lado comanda uma coisa. Por exemplo, a maioria das pessoas, a linguagem, ela vem do lado direito. E o lado esquerdo, ele vai me dar essa noção espacial. Então, nessa síndrome anterior, que é a mais comum, por quê? Porque é uma área maior. Então, eu vou perder a capacidade de sorrir, porque eu vou ficar com a boca torta para um lado, meu sorriso não vai ficar legal. Eu não vou conseguir abraçar, porque eu tenho uma perda de força de um dos lados. E não vou conseguir cantar a música porque eu posso ter a linguagem afetada. Mas, dependendo de outros lugares, né? Se é uma síndrome posterior que vai levar a alterações na visão, da mesma forma, eu vou ficar sem ver um lado do meu campo visual. Ou seja, os pacientes costumam dizer que não estão vendo de um olho, mas, na verdade, eles não estão vendo um lado, que é o mesmo lado do AVC, né? E eu posso ter também uma tontura horrível que não passa, eu posso ter a visão dupla, eu posso ter outros sintomas, ou seja, alguma coisa estranha que começou de uma hora para outra, eu vou pensar que eu posso estar tendo um AVC, mesmo sem dor de cabeça. A dor de cabeça, por exemplo, ela é mais comum no AVC hemorrágico, no AVC isquêmico. Como é que acontece, gente? A pessoa tá aqui, que nem a gente, conversando, tá tomando café da manhã, conversando, fazendo as suas coisas normais, e de uma hora para outra, ela fica com um problema. Ela fica diferente, esquisita. Tá aqui falando e de repente não consegue mais falar bem, ou tá aqui e caiu. Que é o caso da afasia, né? Isso. Que assim, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia já sabem o que é afasia por conta do caso do Bruce Willis. Que teve, né, a questão da demência, né? Que também já é outro ponto que eu queria muito falar, mas eu acho que não vai dar para falar muito a respeito. Mas que é uma questão da demência, né? Que também é uma doença meio incompreendida também. As pessoas não sabem identificar também. Porque, exatamente, a afasia é um sintoma neurológico. Então, o AVC é um conjunto desses sintomas. Então, eu posso ter, né? Geralmente, eu tenho no mesmo paciente a afasia, a perda de força, a perda de sensibilidade, a perda visual e a fala embolada também, que já é da perda de força. Então, tem esses sintomas neurológicos que a gente chama, né, sintomas focais, porque querem dizer ali um foco do cérebro que foi afetado. Eu tenho que procurar, não só achar estranho e achar que vai melhorar. Vai procurar logo a emergência. E se tem dúvida, gente, tá achando, tá muito esquisito, acho que tem um AVC, é melhor ir na emergência para o médico, né, que conhece esses sintomas, conferir se ele bate ou não com o AVC, porque também nem tudo isso vai ser AVC. O AVC, ele precisa disso, né? Ser um evento súbito e também remete pra gente uma síndrome dessas vasculares do cérebro, porque eu tenho várias outras síndromes. Com certeza. E eu queria só puxar um ponto importante.
a automedicação pode prejudicar. Né? Se eu tiver um diagnóstico, dependendo do tipo de AVC, eu posso agravar essa doença. Então, de fato, precisa ir para uma urgência médica, né? O quanto antes. É muito melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão. Então, corra na emergência médica, procure uma ajuda médica para não você chegar a uma automedicação e piorar ainda mais aquele quadro. Eu acho que isso vale para tudo, porque eu conheço gente que já infartou e acabou morrendo porque achou que aquilo ali era uma dor passageira. Isso. Né? Então, outro dia eu levei, eu surfo de vez em quando, a prancha bateu no meu olho, minha irmã falou, vamos correr pro hospital. Não, mas eu tô bem. Não, vamos correr pro hospital. Pode acontecer alguma coisa que você não tá sentindo agora. Isso. Então, assim, para tudo, eu acho que é importante a gente ter esse autocuidado, né? Exatamente. Nesses casos, né, procurar logo, no caso, se for possível, ligar para o SAMU, para eles levarem a pessoa, se isso não for atrasar, porque como o tempo é cérebro, eu quero ir logo. Ou se a pessoa tiver condição, né, vai para a UPA, vai para o São Camilo, para poder ser avaliado e ser encaminhado. Ou se tiver na janela de tempo, porque, como eu falei, né, o tratamento mesmo do AVC, ele vai ter nas unidades de AVC, que a gente vai ter aqui em Fortaleza, Sobral e no Cariri. Vai ter que ser removido para esses lugares para avaliar de tomar uma medicação que diminui bastante a incapacidade, principalmente, né? E aí eu tenho 4 horas e meia para fazer esse medicamento, ou seja, 4 horas e meia do momento que deu o AVC para fazer esse medicamento. Ou seja, a pessoa vai ter que vir para cá e vai ter que ir para Fortaleza num tempo hábil de fazer essa medicação. Hoje em dia também, que saiu, inclusive, essa semana, o SUS regulamentou pagar a trombectomia, que é um tratamento mais avançado de um AVC grande, de um AVC grave. Quando esse AVC tem, por exemplo, todos esses sintomas que eu falei, a pessoa já fica até meio sonolenta, fica muito debilitado, né? Os AVCs grandes dessa artéria cerebral média, eles são passíveis de um tratamento mais avançado ainda, que é tipo um cateterismo no cérebro. Que aí vai lá e retira esse coágulo que está entupindo no momento. Para esse tratamento, eu tenho até 12 horas para fazer, mas eu tenho que chegar no centro em até 8 horas. Então, tem também esse novo tratamento. Identificar logo e Isso. correr. E correr. Suspeita de AVC, vai correr para emergência, para ser avaliado. Nem sempre vai ser AVC, mas precisa de uma avaliação. E também, né, eu só vou conseguir identificar, gente, se o AVC é isquêmico ou hemorrágico com tomografia. Não é olhando para o paciente que o médico sabe. Então, até essa decisão de um remédio que possa tomar, eu preciso pelo menos de uma tomografia depois que eu acho que o meu paciente tem um AVC. Então, são muitas decisões, né? Mais difíceis até para o médico em geral, que precisa tomar essas decisões e conhecer todas essas síndromes. Então, não é seguro de jeito nenhum ficar em casa. Eu achei legal a história da sigla, porque assim, eu sou do tempo que a gente esticava o braço para ver se identificava, né? Um braço caído aí. Isso. Mas é legal ter a sigla porque a pessoa já vai, se toca vai logo, vai memorizando melhor, né? Já vai memorizando melhor. Agora eu vou passar para o último assunto, porque, enfim, a gente já está com o tempo meio extrapolado. Sobre a questão que a gente tem hoje em dia, né, da tecnologia. Que de tanta gente utilizar excesso de tecnologia e tudo mais, que tipo de doença isso pode causar para a gente? Eu estou falando de tela mesmo, de smartphone. Causa algum tipo de problema neurológico? É possível causar? Assim, essas doenças mesmo não é possível causar, mas, né, o que acontece? Esse uso excessivo de telas, o tipo de conhecimento que a gente está adquirindo agora, ele é um conhecimento muito instantâneo, né? Rápido. E aí vai ser um abalo mais na neurociência. E nos sintomas neuropsiquiátricos, que o neuropsiquiátrico é o quê? É ansiedade, dificuldade de aprendizado, essas coisas todas. Porque a gente sabe, né, como é que o cérebro funciona para aprender. Eu estava falando que cada área tem ali a sua função e a inteligência, ela é bem típica dos mamíferos, né, já. E evoluída com a gente, da espécie humana. E isso tem um processo. Tanto tem esses circuitos neurais, como eu tenho que abastecer minha memória. E para abastecer minha memória, por exemplo, para os meninos estudarem, né, eu preciso ter a repetição, eu preciso ter um aprofundamento para poder
essa informação ela passar em várias redes neurais para eu poder estabelecer a minha memória. No que hoje em dia, né, a gente usa excessivamente essas telas com conhecimentos instantâneos, esses vídeos que não têm fim geram ansiedade. Por quê? Porque esse processo de aprendizado, além de eu ter que me expor, eu ter que confirmar ali, sedimentar a minha memória, a emoção da gente, o grande diferencial da gente é ter emoção do ser humano. Então, o aprendizado, ele também é regulado pela emoção. Por exemplo, se eu tenho uma lembrança afetiva, eu vou conseguir aprender bem mais esse próprio assunto. Então, quando eu tenho... E o cérebro, ele quer se apegar, mas quando eu tenho uma coisa interminável, me leva a ter sintomas de ansiedade. Então, hoje em dia, essas telas, elas estão prejudicando principalmente a faixa etária pediátrica, né, que tem esse cérebro ainda em desenvolvimento e que vai meio que ter essas redes reduzidas, porque ele não está com o conhecimento profundo, amplo, apegado às emoções, fica essa coisa solta, né, e bem instantânea. Na faixa etária dos adultos também, a grande incidência de ansiedade e depressão. Isso tudo, né, leva a fator de risco para as doenças neurológicas. Inclusive, não desenvolver habilidades manuais, coisas que exigem paciência, por exemplo, né, a palavra cruzada, os cálculos matemáticos mais difíceis. Hoje em dia a gente vê isso, todo mundo meio impaciente, né? Tem uma impaciência, por exemplo, a gente sabe que esse podcast não pode durar muito, porque as pessoas perdem a atenção. E então, esse conhecimento muito rápido gera ansiedade, que diminui também esse nosso trabalho de exercício cognitivo, que a gente chama e que vai impactar principalmente nas demências, né? No idoso, talvez, isso a gente não sabe ainda porque é uma coisa muito nova. A nossa geração que vivenciou, né, essa exposição à internet e tal. Então, a gente, enquanto faculdade também, coordenação pedagógica e tal, tem esse cuidado de tentar reduzir as telas, de tentar aliar a tecnologia, porque é uma coisa que a gente não tem como excluir, que ela é boa também. Assim como foi o fogo, a roda, tudo isso a gente tem que adaptar e ter esse conhecimento de neurociência que às vezes os alunos não entendem, mas a gente quer sim, quer que eles escrevam no papel, porque são áreas do cérebro diferentes. Então, eles têm que escrever no papel, têm que aprender redação, têm que ler o capítulo do livro todo e não só o slide. Então, isso tudo vai impactar no futuro, que a gente não sabe bem ainda, mas já está percebendo, né, na faixa etária pediátrica o aumento dessas doenças neuropsiquiátricas e do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o autismo. Que está tendo muito hoje em dia. Isso, mais diagnosticado e talvez, né, todas as doenças, elas são influenciadas pelo meio ambiente. Como eu disse, né, o AVC, por exemplo, vai depender, ele vai se desenvolver mais num ambiente que eu não tenho cuidado dessa saúde cardiovascular. Da mesma forma, as doenças psiquiátricas também, elas vão aparecer mais, as pessoas já têm a tendência genética e aí vai desenvolver por causa do ambiente que a gente está proporcionando. Eu queria mais ou menos só isso. citar um exemplo de algo que eu vi nesse final de semana, que foi se tem uma mãezinha ou um paizinho que faz isso, me perdoe, mas é porque eu achei tão estranho. Um carrinho de bebê, uma criança de 1 ano e pouco para 2 anos, e aquele negócio que a gente coloca no carro para segurar o celular, no carrinho de bebê, empurrando a criança no carrinho, olhando pro celular, assim, direto. Sem poder sair dali, sem poder parar de olhar pro celular, porque ele já estava lá, fixado a tela própria para a criança ali. Ali pode gerar um problema futuro, com certeza. Sim, com certeza, né? Vai gerar algum problema, porque não é para expor as crianças à tela até os 2 anos. Mas, né, se for ter uma exposição, a gente tem também a redução dos danos. Né? Por exemplo, o que você fez de agora tá reduzindo o peso, tá reduzindo o dano, do que se ficasse a vida inteira obesa. Né? Quem tiver que expor a criança à tela, evitar bastante o celular, melhor uma tela mais distante, porque prejudica inclusive o desenvolvimento da visão mesmo, do olho, né? Vai ter que usar essa tela para interagir com a criança, mas assim, o bebezinho, ele não tem sentido fazer isso, mas tem muito que dá o celular para bebezinho. O bebezinho, ele tá ali parado, ele nem tá entendendo nada.
E qual é o problema dessa tela de hoje em dia, né? Dos desenhos e tal, é bonito, é educativo? Não. Eles são muito coloridos, eles têm um excesso de informação para esse cérebro que não está desenvolvido. Então, ele é prejudicial no sentido de dar demais para uma pessoa que não está preparada. Então, o ideal, né, é 0 exposição de telas até os 2 anos e depois até 20 minutos, até ali os 3, 4 anos e depois para as outras crianças de 1 a 2 horas. E sempre tentar dar uma qualidade para isso, né? É muito prejudicial para o desenvolvimento cerebral das crianças, as telas. Mais uma vez falando da minha sobrinha, que é o contato ali que eu tenho diário. Assim, a minha irmã ela tem uma preocupação muito interessante em relação à exposição de telas. Porém, né, a sociedade vive um movimento contrário. Então é super desafiador para um pai, para uma mãe, limitar o acesso às telas, mas é mais importante ainda que compreenda os possíveis danos que a exposição pode causar. Né? Esse hiperestímulo, né, que a doutora falou, ele vai ali causar um excesso de um neurotransmissor que é a dopamina no cérebro daquele bebê que ainda está em desenvolvimento. Esse dado de 2 anos, até os 2 anos, é da Academia Americana de Pediatria, se eu não me engano, da EAP. E isso é de 2020, né? Então, possivelmente, se a gente for atualizar isso para os dias atuais, a exposição é muito maior. Então, possivelmente, se a gente tivesse uma atualização dessa normativa, talvez seria além desses 2 anos. Por quê? Porque esse processo de desenvolvimento, né, nesses primeiros 2 anos, ele é muito intenso. E quando eu tenho esse hiperestímulo, a capacidade de adquirir novos conhecimentos, que é a capacidade cognitiva, ela é comprometida. Ou seja, aí sim eu vou ter outras síndromes associadas. Eu vou ter problema. Então, aquele cérebro está em desenvolvimento, eu estou liberando ali muito neurotransmissor, possivelmente eu estou ali liberando muitos problemas futuramente, neuropsiquiátricos, neurológicos, e aí, por aí vai. Com certeza. No que a maioria da gente que é pai, né, usa ali a tela porque, não tenho tempo, preciso que ele fique quieto e tal. É aquele fogo que você tá apagando ali, mas tá gerando um bem maior no futuro. É a babá, né? Como se fosse a babá eletrônica. Porque essa criança que tá submetida a esse excesso de dopamina, por exemplo, ela é acostumada com aquilo. Quando a gente acostuma numa rotina, né, é difícil tirar. E aí, essa dopamina, ela é o neurotransmissor da felicidade e tudo. Então, depois essa criança, ela fica frustrada muito fácil. Então, ela vai ser o quê? A pessoa que tem depressão no futuro, a pessoa que comete suicídio, a pessoa que fica viciado em videogame. Porque não é porque ele quer, é porque o cérebro dele precisa daquilo que foi acostumado a ter. E se não tem, ou ele não vai ter e vai ter problema por isso, ou ele vai precisar manter isso e vai ter problema por isso também. Então, é um problema que você sabe que tá... a gente, enquanto sociedade, tem que saber que está construindo esse problema. E por isso que nesse meio termo, né, de expor também, por exemplo, eu sou neurologista, trabalho com isso, mas tenho uma televisão em casa para o meu bebê de 3 anos, ele usa, mas, né, esse uso, eu tento interagir, a gente tenta limitar, e a criança é isso mesmo, a criança ela foi feita para o movimento, feita para a natureza, feita para a brincadeira, então é cansativo, né, a gente brincar com a criança o tempo inteiro e tal, e ela querer mexer em tudo quando leva no supermercado, mas é isso mesmo, né, ele pega do supermercado e a gente devolve, bota no carrinho e a gente devolve, e sai correndo atrás. Mas para que ele não fique com problemas no futuro, porque ninguém quer um filho com depressão, um filho com suicídio. É entender que todo excesso faz mal. Isso. E até na vida adulta também, né? Eu tava lembrando aqui que tem centro de reabilitação de pessoas dependentes de tecnologia. Isso. Eu não sabia disso. E os efeitos da abstinência, que é o não acesso, eles são equivalentes à cocaína. É muito doido isso. Eu não sabia disso, mas me deixa 1 ou 2 dias sem meu celular pra ver se eu não tô dependente. Com certeza. Isso. E a gente também tem que dar o exemplo, né? Muitas vezes é isso. Fica ali, botar a criança no celular porque tá todo mundo no celular. E aí é o exemplo que arrasta. Agora vamos só encerrar aqui, né?
Primeiro, qual é o semestre que você tá, Ailton? Tô terminando o primeiro ano de medicina. Tô Primeiro... no S2, isso. Olha, eu tô impressionada. Ele fez a lição de casa, porque... Muito bem. Muito bem, viu, Ailton? Tô impressionada. A gente fala de telas, né? Mas a gente estuda muito, né? E até nós, estudantes de medicina, precisamos lembrar também desses conceitos, né? E também assim, né? O Wilton é da Liga, tem outros estudantes também na Liga. A Liga Acadêmica, ela pra gente funciona nesse sentido, né? De ter interesse por uma área e aí vivenciar essa área, e para isso a gente cobra muito que eles estudem, né? Tenham como dar aulas pra gente, como discutir com a gente esses assuntos. Na semana passada, teve um curso que eles promoveram uma jornada, trouxeram, né, os palestrantes e tudo para esses temas da emergência. Então, também foi bem legal, mas eu acho que para os próximos anos vai ser melhor ainda, no sentido de mais alunos virem, profissionais de saúde, os profissionais de saúde também da nossa região, né? Enfermeiros atuantes, médicos. Todos convidados. Todos que quiserem ter interesse, é muito interessante ficar ligado no que a faculdade está promovendo. Porque, assim, quando eu estava na residência em Fortaleza, tinha, né, vários jantares, jornadas, congressos, e a gente ia, pagava, tirava o tempo para poder se reciclar, e aqui agora a gente vai começar a dar oportunidade para as pessoas, porque além das pessoas reconhecerem o AVC, os médicos que estão na ponta também, por exemplo, tem que tratar melhor, e a medicina é assim, é dinâmico, tudo hoje em dia tem tecnologia, tem novidade, e precisa a gente ficar se reciclando. Tem uma última dica, um último recado que vocês queiram deixar para alguém, ou para o pessoal, para a população? Primeiro, para o estudante de medicina, se tiver a oportunidade de participar de alguma liga acadêmica, isso ajuda muito no processo de desenvolvimento como um profissional médico, não só de medicina, mas de qualquer aluno na área da saúde, enfermagem, fisioterapia. Eu sei que às vezes a gente, não vou gastar tempo para estudar, para passar no processo seletivo de uma liga, vou priorizar aqui para estudar, para as minhas provas. A gente sabe como é a rotina do estudante de medicina, mas vale muito a pena. Eu acho que a liga proporciona, como a doutora Amelba falou, ela é uma das nossas orientandas da liga, né? Então, ajuda muito no processo de desenvolvimento e de aprendizagem mesmo, a troca, né? A troca de informação. Então, se tiver um aluno assistindo, participe de uma liga acadêmica. E um segundo recado é atenção, né? Acho que a gente falou muito sobre acidente vascular cerebral e, de fato, isso deve ser uma preocupação pertinente, porque é uma das principais causas de morte hoje no nosso país. E quando a gente está atento a esses principais sintomas, AVC, sintomas vão muito mais além do que a gente falou aqui. Mas se a gente conseguir pegar o principal, né, os mais importantes, sem dúvida, os AVCs mais extremos, a gente vai conseguir aí diminuir possibilidades de agravar ou tentar diminuir os possíveis, as possíveis evoluções de um AVC. Isso, então fica o nosso recado, né, para a comunidade em geral, para os estudantes. Realmente é muito interessante as ligas, porque a gente também estimular a pesquisa, ajuda no tripé, né, da graduação, extensão e pesquisa, para poder desenvolver cada vez mais. E eu quero agradecer de novo o convite, depois pode convidar de novo, que eu adoro falar de neuro, eu sempre fui apaixonada por essa área, né, então eu gosto muito. A gente que agradece por vocês terem aceitado, por estarem aqui, né, e por terem tido esse bate-papo aqui, que é muito importante, eu acho super importante. Tá bom? Adorei. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Muito obrigada Tchau, mesmo. tchau. E até a próxima, viu? A gente vai convidar de novo, se Deus quiser. E para você que está em casa, eu só quero deixar um último recadinho. Além de dizer que nosso processo seletivo encontra-se aberto, dizer que a gente também tem um departamento de reintegração acadêmica e que lá você pode resolver todas as suas questões de dívidas e voltar a estudar aqui no Uninter Itapipoca, tá bom? Além disso, também eu quero deixar um último recado, que é desejar boas festas para todos, né? É o nosso último podcast. Então, assim, boas festas em nome de toda a nossa equipe aqui do marketing, nosso coordenador, Rogério Prado, os nossos designers gráficos, né, o Adriano Félix e o Ângelo Castro, o nosso videomaker que está aqui trabalhando com a gente aqui direto, Nélis Rodrigues. Então, muitíssimo obrigada a toda a equipe e desejar aí um feliz ano novo para vocês, que venham um 2024 maravilhoso e até a próxima.